se vocês quiserem conversar comigo a qualquer momento, manda um chat, por favor, pedindo atenção, que eu vou desconectar o microfone aqui do computador para poder liberar a saída de áudio. Tá? Eu queria hoje, pessoal, continuar com vocês o nosso módulo sobre o regulador de torque eletromagnético. Conforme a gente tem explicado nas últimas aulas, esse regulador ele é responsável, né, por receber o comando de torque do cliente e sintetizar esse torque na ponta do eixo da máquina. Tá? Então, pensando no sistema mecatrônico integrado, seria uma estrutura que é situada aqui entre esses pontos da nossa malha de controle. Tá? E aí a gente comentou, né, que essa implementação demandaria uma realimentação do torque, só que medir torque para poder fazer essa realimentação é algo caro e inconveniente. O sensor é caro e a montagem dele é difícil. Então a gente está buscando dos nossos modelos mecatrônicos algum sinal elétrico que tenha afinidade com o torque, né? E sendo um sinal de natureza elétrica, uma tensão ou uma corrente, ele é muito mais fácil de medir do que o próprio torque, né? E com esse sinal disponível para medição, né, a gente poderia promover a realimentação aqui e com isso garantir, né, o controle de torque através de uma outra variável ou um controle indireto do torque. Então, a gente ia chegar a controlar o torque, mas regulando uma outra variável, que seja mais fácil e mais barata de medir. E aí, para conseguir isso, a gente tem que, para achar, né, essa variável que seja mais fácil de medir do que o torque, a gente tem que olhar o modelo da máquina elétrica específica que traciona a nossa planta mecatrônica. E aí, nós então começamos a olhar, né, para o cenário onde a planta mecatrônica fosse tracionada por uma máquina de corrente contínua. Então a gente passou a desenvolver o modelo dela, né, para chegar nas equações que descrevem o seu comportamento, né. Inicialmente a gente fez uma análise qualitativa explicando o comportamento do comutador, a disposição dos ímãs no espaço, e ontem a gente começou a fazer o modelo, a levantar as equações para o circuito de campo e para o circuito de armadura. Tá? Para o circuito de campo, né, foram concluídas as diversas etapas de modelagem. No circuito de armadura também, né, a gente aqui ontem fez um modelo considerando todas as componentes do sinal de armadura, né, e chegamos a essa expressão aqui ao final. Tá? Bom, hoje então, pessoal, eu queria conectar o sistema eletromagnético com o sistema mecânico. Então eu queria continuar esse modelo, né? O modelo ao presente momento contempla a dinâmica eletromagnética dos dois circuitos da máquina e a gente quer conectar, né, esse sistema eletromagnético com o eixo mecânico. Tá? Então eu queria desenvolver, né, essa expressão com vocês. A máquina atua como uma fonte de torque. Então, se a gente conseguisse aqui levantar, né, a expressão do torque eletromagnético em função das variáveis eletromagnéticas também, né, tensões, correntes e fluxos, a gente ia ter a conexão da elétrica com a mecânica. Tá? Bom, até o momento, né, o nosso modelo tem essa estrutura aqui, ó, o circuito de campo, tem a sua dinâmica regida por essa expressão, né? É um circuito sem acoplamento com a armadura, tá? E o circuito de armadura, ele já recebe acoplamento do circuito de campo e tem a sua dinâmica eletromagnética traduzida por essa expressão aqui, ó.
onde existe aqui uma força contra a eletromotriz, que é uma tensão induzida nas espiras que se movem com relação ao campo magnético do circuito de campo, né? Então essa expressão está até mostrada aqui, e eu vou substituir essa função de densidade de espiras, que é o NE, por uma constante de fluxo. É o mesmo valor matemático, só que a literatura normalmente apresenta aqui a expressão com a constante de fluxo, no lugar do NE, da função densidade de espiras, tá? Dá na mesma, ok? Só estou trocando o nome da variável. Bom, para conseguir entender a conexão do mundo eletromagnético com o mundo mecânico, né, a gente precisa desenvolver uma expressão para o torque eletromagnético, o torque que a máquina sintetiza no eixo, e uma maneira de chegar na expressão do torque eletromagnético é tomar a relação entre a potência que a máquina desenvolve no eixo com relação à velocidade angular daquele eixo, né? E se a gente procurar, né, a desenvolver a expressão do torque sobre essa estratégia, nós temos uma vantagem em termos de modelagem, que é a possibilidade de uso da primeira lei da termodinâmica, né? Por quê? A primeira lei da termodinâmica nos permitiria chegar na potência mecânica tomando-se a potência elétrica que a máquina recebe em seus terminais e subtraindo dela a potência térmica da potência magnética, que é a potência absorvida no campo magnético da máquina. Então, se a gente subtraísse da potência elétrica que a máquina drenou da rede a fração daquela potência que virou potência térmica e a fração da potência que foi incorporada ao campo magnético, o que sobra só pode ser a potência que foi para o eixo mecânico, né? Isso aqui é a aplicação da primeira lei da termodinâmica ao contexto particular da nossa máquina elétrica, né? Para entender, né, isso aqui mais fácil, eu vou desenhar aqui o diagrama que tipicamente é apresentado nos estudos da primeira lei da termodinâmica, né? Então, o que essa lei nos diz, né? Que se você tomar aqui uma massa de controle ou um volume de controle, tá? No caso da máquina elétrica, aqui seria uma massa de controle, e você caracterizar uma potência de entrada, a potência que ela recebe de algum alimentador externo, né? Parte dessa potência vai caracterizar uma potência interna ou a variação da energia interna do equipamento no tempo. Então, o equipamento ele tem estruturas, né, ou o sistema ele tem estruturas armazenadoras de energia e essas estruturas vão absorver parte da potência que foi disponibilizada pela fonte primária. A outra parte dessa potência que a fonte primária disponibilizou, ela vai ser entregue na saída do equipamento, tá? Ou seja, ela vai ser disponibilizada para algum outro, em alguma outra interface do sistema, para alguma outra estrutura. E essa é a forma generalista, né? E a primeira lei da termodinâmica nos garante que existe um balanço entre essas potências, independente do formato físico que elas tenham, tá? Então, essa igualdade aqui, ela é válida independente do formato que as potências têm, tá? Exemplo, se você tivesse num carro
Tá? A potência de entrada é a potência do combustível fóssil, que está no formato químico. A potência de saída estaria no formato mecânico, né, que é a potência para tracionar o veículo. E mecânico e térmico, né, que muita potência do motor é dissipada para o ambiente, que é externo ao carro, né? Então, a potência térmica que vai para o ambiente, ela compõe a potência de saída ali do motor. E a variação da energia interna, né, ela teria o formato mecânico. Se a gente colocasse ali o virabrequim como parte do motor, tá? Mais térmico, o bloco do motor aquece, tá? Então observa que as potências envolvidas têm formatos diferentes e ainda assim vale esse balanço entre elas, né? Dizendo o seguinte: potência ou energia você não cria e nem perde, ela se transforma, se converte em outros formatos, tá? No caso da máquina elétrica, né, a nossa potência de entrada seria a potência no formato elétrico, né? A potência absorvida por elementos internos da máquina, ela teria o formato magnético. A máquina ela sintetiza campo magnético no seu interior e ela aquece o bloco de ferro fundido da máquina, né, no estator e no rotor, ele vai aquecer. Tá? Então a gente tem aqui uma potência térmica, né, que caracteriza uma variação do estado energético do interior da máquina. E a potência de saída, né, na outra interface da máquina, vai ser no formato mecânico, que é o que nos interessa, né, e parte vai para o ambiente no formato térmico. Ok? Então, independente da natureza física desses diversos formatos de potência, vale a igualdade entre eles. Tá? Então a gente pode dizer, né, para a máquina elétrica, no caso aqui a nossa máquina de corrente contínua, excitação independente, a gente pode dizer o seguinte, que a potência absorvida, né, nos terminais elétricos, parte dela vai ser absorvida pelo campo magnético da máquina, parte dela vai promover aquecimento da máquina, que é a potência térmica, a outra parte vai sair da máquina, sendo uma fração dessa potência de saída destinada ao eixo mecânico, e a outra parte vai para o ambiente externo. Tá? A máquina troca calor com o ambiente. Então seriam esses os formatos aqui das potências e a relação entre elas no contexto da máquina que nós estamos estudando. Tá? Nós temos condição de identificar no modelo da máquina o que seria potência elétrica e o que seria, dentro da expressão da potência elétrica, a potência magnética e a potência térmica. Tá? Então, se a gente pegasse e desenvolvesse uma expressão para a potência elétrica como uma soma de termos, e dentre esses termos nós caracterizássemos o que é potência magnética e o que é potência térmica, os termos que sobraram só podem ser a potência mecânica. Tá? Seria então uma forma de conseguir usar a primeira lei da termodinâmica para se chegar na potência que a máquina sintetiza no eixo mecânico. Bom, como que isso seria possível ou operacionalizado?
Se a gente pegar aqui o modelo que a gente desenvolveu ontem, né, ele apresenta a seguinte estrutura, né, a dinâmica eletromagnética do circuito de armadura tem essa característica aqui, ó. Tá? Bom, o circuito de campo ele tem a sua dinâmica regida por essa expressão aqui, ó. Tá? E a nossa máquina elétrica recebe alimentação por esses dois circuitos, né? Então a gente tanto vai ter potência sendo injetada no interior da máquina pelo circuito de armadura, né? Essa potência vai ser dada pela tensão de armadura vezes a corrente de armadura, como também a gente recebe potência pelo circuito de campo, né? E essa potência elétrica aplicada à máquina pelo circuito de campo vai ser dada pelo produto da tensão de campo vezes a corrente de campo. Então a gente poderia multiplicar aqui, ó, as duas expressões envolvendo as tensões pelas correntes dos respectivos circuitos. Para termos então a potência elétrica que os alimentadores estão disponibilizando para a máquina. Para conservar a igualdade, já que a gente multiplicou pela corrente do primeiro lado da igualdade, nós multiplicaremos pela corrente também do segundo lado. Tá? Aqui em cima a gente multiplicou pela corrente da armadura do primeiro lado, então a gente vai multiplicar pela corrente da armadura no segundo lado da igualdade também. Tá? Bom, com essas duas novas expressões que nós obtivemos, a gente observa aqui, ó, nessa expressão tensão vezes corrente armadura, a potência elétrica disponibilizada para a armadura. E aqui embaixo a gente tem a potência elétrica disponibilizada no circuito de campo. Vai ser essa aqui, né? Então, a potência elétrica total que é disponibilizada para a máquina em cada instante de tempo vai ser a soma da potência elétrica que foi disponibilizada para a armadura mais a potência elétrica que foi disponibilizada nos terminais do campo. Tá? E o valor dessa potência vai ser esse aqui, ó. Primeiro termo, né? RA vezes A ao quadrado. Segundo termo, LA vezes a derivada da corrente vezes a própria corrente. O terceiro termo, que é a força contra a eletromotriz vezes a corrente armadura. O quarto termo seria essa parcela, a resistência do campo, vezes o quadrado da corrente do campo. E a quinta parcela seria aqui, ó, a indutância do circuito de campo, vezes a derivada da corrente no campo, vezes a própria corrente de campo. Tá? Então essa aqui seria a potência elétrica que a máquina recebe dos seus dois alimentadores, o do campo e da armadura. Tá aqui. Bom, essa potência elétrica, pessoal, ela caracteriza uma expressão que foi desenvolvida com base nas leis de Maxwell. Tá?
toda a teoria de circuitos toda a engenharia elétrica é baseada nas leis de Maxwell, tá? E você pode até falar assim, poxa, mas nós desenvolvemos essas expressões pelas leis de Kirchhoff, tá? As leis de Kirchhoff nascem das leis de Maxwell, tá? São particularizações das leis de Maxwell para cenários onde o comprimento do circuito é pequeno frente ao comprimento da onda eletromagnética envolvida, tá? Então é fato, né, que essa expressão ela nasce de leis físicas, que são as leis de Maxwell, que até hoje não foram contestadas, ou não foram contestadas, já foram, só não existe nenhuma contraprova a elas. Ninguém conseguiu provar que elas não funcionam. E todos os projetos feitos com elas, né, demonstraram comportamento coerente, tá? Da mesma forma, existem as leis da termodinâmica, ou, para o nosso caso específico, a gente gostaria de usar a primeira lei, que a gente apresentou ali em cima, que diz o seguinte, ó, que a potência elétrica, a potência, que é a potência de entrada no sistema, né, ela vai ser a soma da potência que fica ali dentro do sistema, que é uma parcela de potência térmica, mais uma parcela de potência magnética, mais as potências que o sistema entrega para o ambiente, né? Ou para o mundo externo, que é uma segunda parcela de potência térmica, mais a potência mecânica, tá? Essa expressão aqui também se aplica à máquina e ela nasce da primeira lei da termodinâmica, que até hoje nunca recebeu nenhuma contraprova, tá? Ninguém nunca conseguiu provar o contrário. Então, o nosso equipamento, a nossa máquina, tem que respeitar simultaneamente essas duas leis, ou esse conjunto de leis físicas. Tem que respeitar uma e a outra respectivamente e ao mesmo tempo, tá? Bom, baseado nisso, pessoal, eu queria então fazer uma associação entre parcelas de potência caracterizadas na primeira lei da termodinâmica e as potências nos respectivos elementos aqui caracterizados na primeira lei de Maxwell, tá? Para ver então o que sobra aqui na expressão de cima como sendo a potência mecânica, que é o que a gente gostaria de encontrar, tá? Então, olha só, a potência elétrica, que é a potência de entrada, a gente consegue caracterizar aqui em cima, né? Ela vai ser dada aqui, ó, pela tensão de armadura vezes corrente de armadura, mais a tensão de campo vezes corrente de campo. Tá? Então, essa potência elétrica que aparece aqui na primeira lei da termodinâmica vai ser dada por essas parcelas aqui que aparecem no modelo baseado nas leis de Maxwell. Tá? Aqui na expressão do modelo, nós temos dois termos que caracterizam a conversão de potência elétrica em potência térmica, que são esses dois aqui, ó. RI ao quadrado, né? Modela o efeito Joule, conversão de potência elétrica em potência térmica quando uma resistência é percorrida por corrente elétrica. Então, seguramente essas duas parcelas que aparecem aqui no modelo
baseado às leis de Maxwell, elas caracterizam potência térmica, que são essas duas aqui, ó, essa e essa. Nós não sabemos exatamente, né, em um dado instante, podemos até saber, né, mas nós temos a certeza, tá, que a soma dessas duas potências aqui, independente do que vai para o ambiente, do que fica para a máquina, tá, essa soma tem que dar a potência térmica total instantânea que a máquina está produzindo, que vai ser a contribuição de potência térmica na armadura mais a contribuição de potência térmica no campo. Ok? Então, estes dois termos, descritos aqui na expressão de potências pelas leis de Maxwell, correspondem à potência térmica total nos termos descritos na primeira lei da termodinâmica. Certo? Aqui, pessoal, nós temos dois termos com essa natureza aqui, ó, LDI/dt vezes a corrente, tá? Isso tanto na armadura quanto no campo, tá? LDI/dt caracteriza a tensão em um indutor. Se você multiplica a tensão em um indutor pela corrente que nele circula, o que você tem? A potência absorvida por aquele indutor. E o que o indutor faz? Converte potência elétrica em potência magnética. Ele cria campo magnético quando percorrido por corrente. É até a definição da indutância, né? Ela mede para nós quanto Weber inspira de campo magnético o sistema cria para cada 1 ampere de corrente que nele circula. Tá? Então ele é um sistema que cria campo magnético. Então, a potência, né, nos terminais elétricos do indutor vai estar caracterizada aqui, tensão vezes corrente. Ele converte, a única coisa que ele faz é converter potência térmica em magnética. Então, seguramente aqui, ó, a gente tem potência magnética, potência absorvida pelo campo magnético no circuito de campo. E aqui a mesma coisa, ó, LDI/dt é a tensão desenvolvida nos terminais da indutância de armadura. Se você multiplica pela corrente de armadura, você tem a potência elétrica que o indutor está absorvendo. O indutor não faz outra coisa a não ser converter potência elétrica em magnética. Então, seguramente, esse termo contém a parcela da potência elétrica que é direcionada para o campo magnético da armadura. Tá? Então, a soma desses dois termos aqui que a gente marcou em marrom tem que ser a potência magnética total que a máquina recebe, tal como previsto aqui no modelo de fluxos de potência descritos na primeira lei da termodinâmica. E aí, pessoal, o que sobrou, né? Sobrou a potência que é direcionada para o eixo mecânico, né, aqui na primeira lei da termodinâmica, e sobrou essa parcela de potência aqui no modelo obtido pelas leis de Maxwell. Então, a única forma da gente respeitar nesse equipamento tanto as leis de Maxwell quanto a primeira lei da termodinâmica simultaneamente é ter a potência mecânica igual a esse termo, que é a força quanto eletromotriz vezes a corrente. É a única forma, né, da gente ter essas duas leis físicas simultaneamente respeitadas na modelagem do equipamento. Tá? E elas duas têm que ser simultaneamente respeitadas porque ninguém nunca conseguiu uma contraprova a nenhuma delas. Tá? Então, o melhor do conhecimento da ciência, as duas têm que ser simultaneamente respeitadas. Por conta disso, então, a gente pode dizer que a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico vai ser dada pelo produto
entre a força contra-eletromotriz do circuito de armadura vezes a corrente de armadura. Tá? Só que com isso, então, a gente consegue chegar na expressão do torque eletromagnético, né? Da nossa estratégia para chegar na expressão do torque, conectando o mundo elétrico com o mundo mecânico, era o que? Obter a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico e dividir essa potência pela velocidade mecânica. Tá? Então a potência mecânica está expressa aqui em cima. E nós temos aqui a força contra-eletromotriz, também já modelada ontem. É uma constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo vezes a velocidade mecânica, né? Isso tudo é a força contra-eletromotriz. Nós vamos multiplicar pela corrente de armadura e dividir tudo pela velocidade mecânica, né? Simplificando aqui, ó, a gente chega na expressão do torque eletromagnético. Epa, desculpa. Que no caso aqui da máquina de corrente contínua eu chamaria de expressão da mecatrônica. Aqui a gente está conectando a elétrica com a mecânica, né? E o que está se mostrando aqui? Que o torque ele tem muita afinidade, né, com o fluxo do circuito de campo e com a corrente de armadura. Tá? Então a gente pode lançar a mão do controle de uma dessas variáveis, com a outra sendo constante, ou podemos controlar as duas no mundo eletromagnético para chegar no controle do torque no mundo mecânico. Ok? Que era algo que nós estávamos buscando aqui dentro do módulo do regulador de torque. Tá? Bom, com essa expressão caracterizada, a gente enriquece mais o nosso modelo. Então eu queria colocar uma síntese do modelo aqui com essa nossa nova descoberta. Então aqui é a dinâmica eletromagnética do circuito de armadura que a gente modelou ontem. Aqui é a dinâmica do circuito de campo. Aqui é a expressão da força contra-eletromotriz. E aqui é a expressão do torque eletromagnético. Opa, só uma errata. A força contra-eletromotriz é proporcional à velocidade, né? O torque é que é proporcional à corrente. E no eixo mecânico, até complementando, a dinâmica vai ser regida pela segunda lei de Newton, somatória dos torques, né, que é o torque eletromagnético menos o torque de carga, vai dar o torque de aceleração, J d ômega dt. Ok? Então aqui a gente tem a síntese
do nosso modelo. Tá? Eu queria então, pessoal, encerrar hoje por aqui, né? A meta da aula era a gente ter, né, a expressão da mecatrônica modelada, desenvolvida, né? E amanhã a gente vai então explorar esse modelo, aprender com esse modelo sobre como a máquina se comporta, como que a gente consegue controlá-la e fazer a conexão de alguma variável elétrica com o torque para fechar a malha do controlador de torque, que é o objetivo que eu tenho falado no início de toda a aula. Eu então vou abrir a palavra a vocês. Estava aberto o tempo inteiro, né? Mas agora induzindo mesmo, né? Para saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês entenderam o recado, eu estou disponível. Deu para sim. É bom que fazer uma reação lá com a eletrônica quando a gente aprende, não ver o fundo, assim, o porquê, de onde que vem as equações, né? Agora dá para ter essa análise mais crítica. É mesmo. Na eletrônica de potência, geralmente o modelo é apresentado, né, pronto, aí agora sabe de onde que vem, né? Exatamente. Mas deu para entender tudo certinho, sim. Que bom, cara. Show. Ô Matheus, da sua parte também tá tranquilo, cara? Você quer esclarecer alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Beleza, então. Então tá, moçada. Então, na ausência de... Bacana, Matheus. Beleza. Que bom, então. Então tá. Na ausência de outras dúvidas ou outras considerações, eu queria encerrar a aula. Agradecer vocês a presença, né, desejar uma boa noite. E a gente se vê amanhã de novo às 17 horas. Tá bom? Até lá, então. Boa noite para vocês. Valeu, Leonardo. Boa noite. Valeu, obrigado.